Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro com o seu calor, com o seu grandioso amor. Graça e paz, shalom da parte de Deus a todos, jovens da nossa comunidade. Mais uma vez então estamos aqui para juntos buscarmos entendimento na palavra de Deus mais uma vez. É com muito zelo, muito temor e muita alegria ao mesmo tempo no meu coração que nós, da nossa comunidade, nos utilizamos desse meio para tentar de alguma forma comunicar ou incentivar os nossos irmãos na fé a buscar, a estar em comunhão com Deus, a estar em uma vida devocional com Deus. Então, diante de tudo que tem acontecido, nós utilizamos esse tempo aqui apenas então como um motivador principalmente, como eu disse, para os irmãos da nossa comunidade. Nós da comunidade Batista Nacional, Chavantes, estamos sempre nessa vida devocional desde a nossa conversão, graças a Deus, e não estamos aqui comunicando apenas por conta da pandemia ou porque agora estamos tendo uma reflexão no Evangelho. Eu creio que tudo isso que tem acontecido aqui, desde quem está trabalhando nas filmagens, as outras palavras que a nossa comunidade tem liberado nos cultos, nas reuniões de terça-feira da Escola de Cosmovisão, todas essa junção de palavras, digamos assim, ela é produção de uma vida devocional comunitária, com certeza absoluta. Eu não tenho dúvida disso. Então, diante disso, eu quero apenas motivar você. Estarei trazendo aqui alguns textos, e nesses textos eu quero motivar você. Assim como o Tiago fez em sua época, eu quero apenas trazer então mais um pontinho para nós estar buscando entendimento, um pouco mais da palavra de Deus. Jovens, vocês que vão assistir, eu não sei se vocês têm valorizado ou não esse tempo. Eu quero dizer para você que, para nós, ou pelo menos eu posso falar por mim, foi um desafio muito grande assumir a responsabilidade de vir aqui diante da câmera, compartilhar uma palavra, sabendo que fora daqui, meus amigos, meus irmãos na fé e de outras comunidades estariam nos assistindo. Traz para nós uma responsabilidade muito grande, mas também é uma alegria muito grande, porque diante do que nós falamos aqui, as pessoas poderão olhar para nós e analisar a nossa vida comunitária, analisar a nossa vida social e perceber que existe sim um Deus que tem transformado as nossas vidas, na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de se comunicar com o patrão, com o empregado, comercialmente, em todas as áreas. Eu creio que nós já somos analisados como cristãos, mas quando viemos aqui e nos desafiamos a trazer uma palavra, a palestrar, o desafio é maior. E com certeza absoluta, muitos gostam, muitos não gostam. Não é nosso o interesse de saber quem vai gostar, o que não vai gostar. Mas pensamos que essa ferramenta pode nos levar a motivar você a buscar conhecimento na palavra de Deus, assim como nós temos feito na nossa comunidade. Então, diante disso, eu quero convidar você a fazer uma reflexão hoje na carta de Tiago, no livro de Tiago. E o tema para a palavra de hoje é fazendo planos. Eu estabeleci esse tema por conta de tudo que nós
temos vivido nesse tempo aqui de pandemia, desse isolamento social, fazendo planos. Primeiro eu quero dizer para você por que eu estabeleci esse tema, fazendo planos. Porque como todos nós podemos saber, diante de tudo que tem acontecido, nós já percebemos que os nossos planos, não só os nossos planos, mas talvez os planos dos melhores, digamos assim, foi frustrado nesses últimos tempos. Nós temos a certeza absoluta que governantes, administradores, os melhores médicos tiveram os seus planos ou a sua agenda inundada por algo que não condizia com aquilo que eles pensavam ou imaginavam. Independente de cor, credo religioso, social, independente de tudo isso, eu creio que todos os planos de toda a sociedade, de toda a humanidade, foram abalados nesses últimos dias. E é pensando nisso que eu lembrei da carta de Tiago, e eu começo então esse tempo aqui fazendo uma pergunta a você, fazendo planos, e eu começo então esse tema aqui com uma pergunta: quem é o responsável pelo seu calendário ou pela sua agenda, né? Para nós pensar, quem é responsável por formatar a sua agenda, o seu calendário? Eu sei que tem pessoas que marcam lá no seu calendário, às vezes data, essa data aqui vou fazer tal coisa, mês tal, vou ter tal agendamento, mês do aniversário, dia tal, vou fazer tal coisa, esse mês aqui tem um feriado, vou me programar para uma viagem. Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. A agenda da família, a agenda do jovem que passa por muitas provações no tempo de jovem. Tem desafios de descobrir para que vai estudar, em que área quer se formar. Quando enfrenta uma faculdade, tem os desafios, junto com pessoas, outras culturas, outras mentalidades, desafios, lutas. Mas nós como cristãos, eu quero deixar bem claro que nós como cristãos, jovens cristãos, o que é que nós podemos pensar sobre a carta de Tiago, quando ele nos levanta esse questionamento no coração: quem é o responsável pelo nosso calendário, pelos nossos planos? Eu quero começar no início do capítulo 4 de Tiago, que diz o seguinte: amizade com o mundo. Ele fala assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? É uma pergunta. Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Versículo 1 e 2 do capítulo 4 do livro de Tiago. Só para que nós entenda rapidinho quem é Tiago e por que Tiago escreveu essa carta aqui, digamos assim. Tiago escreveu essa carta aos cristãos da sua época. Tiago, ele escreveu, ou ele ministrava, digamos assim, para os cristãos do seu tempo. E no livro de Tiago, ele trata de inúmeras coisas, das práticas da vida cristã. Ele fala dos preconceitos, das tentações, da maneira de agir, críticas, orgulho, humildade, oração, fé, a crença. Tiago faz um panorama naquela época e trabalha em cima de tudo aquilo. E por que eu resolvi então trazer esse tema? Porque algo aqui no capítulo 4 do livro de Tiago me chamou muita atenção. Primeiro, esse início de texto, que diz assim, como eu já li: de onde vêm as tuas lutas e brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. O que são esses maus desejos? E o que tem a ver esses maus desejos com a relação do nosso calendário e da nossa agenda? Tem tudo, querido. Tem tudo a ver.
são baseados nos nossos desejos, são baseados nos nossos pensamentos, na nossa maneira de ver as coisas, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, que nós criamos a nossa agenda e criamos o nosso calendário. É baseado no nosso conforto ou no nosso despojo, digamos assim, que nós criamos uma agenda ou estabelecemos um calendário para os dias seguintes. E Tiago está nos falando aqui no capítulo 4, ele está relacionando esses primeiros versículos aqui entre dois movimentos do ser humano, que é um movimento de amizade com Deus e um movimento de amizade com o mundo, com os planos do mundo. E quando ele no início do versículo, no início do capítulo, ele nos confronta dizendo de onde vêm essas brigas, é porque nós queremos estabelecer uma agenda, estabelecer planos que fiquem de acordo com a nossa vontade humana, que fiquem de acordo com aquilo que nós queremos. E ele já nos confronta de cara, dizendo então que os maus desejos, né? Eles formam as brigas, as disputas. O que é uma disputa, querido? O que é uma disputa senão uma agenda da nossa parte mal formada, achando que nós merecemos coisas que na maioria das vezes não merecemos, mas não entendemos? O que são esses maus desejos da natureza humana, se não só benefício próprio? E esses maus desejos, eles produzem a nossa agenda e o nosso calendário. E para frente Paulo vai dizendo assim: vocês querem muitas coisas más, mas não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. É o texto que está dizendo. Eu teci um comentário antes de ler o texto, porque na verdade eu já li o texto, né? Então eu teci um comentário em cima do que o texto está dizendo. Então você pode pensar: não, o Lindomar está sendo grosseiro em falar uma coisa tão áspera dessa. Não, é o texto que está dizendo. É o texto que está comunicando que nós... Tá, então você quer criar uma agenda cheia de planos? Ore a Deus. Mas você corre o risco de não receber, e você corre o risco dos teus planos serem frustrados, porque o que você pede não está de acordo com a natureza divina, não está de acordo com o favor imerecido de Deus para a tua vida. Então não é simples assim: eu vou traçar planos na minha vida, eu vou traçar metas na minha vida, mas como cristão, o que Tiago está querendo me dizer aqui é que eu tenho que exercitar a esperança, e esse exercício da esperança, eu tenho que entender que coisas que eu peço, na maioria das vezes elas não servem para mim, e coisas que às vezes eu não peço, pode ser a vontade de Deus para a minha vida. Eu quero fazer esse link com essa agenda, digamos assim, porque os nossos planos nos últimos dias foram frustrados, e não tem quem diga que não foi. Essa pandemia, essa doença que veio desesperadamente sobre a nação brasileira, sobre o planeta Terra, ela mexeu com toda a estrutura, com toda a agenda humana que se possa imaginar. E isso é uma prova de que o que Tiago vai nos falar um pouquinho mais à frente no capítulo é verdadeiro. Nós não temos e não podemos achar que nós, por nós mesmos, temos que criar os nossos planos e estabelecer os nossos planos sem que isso seja um exercício da esperança. Para que você entenda aonde eu estou querendo chegar, eu quero dizer para você
que eu estou aqui hoje de responsável de trazer uma palavra para os jovens, mas eu tenho certeza que eu não sei se eu chego ao final dessa palestra. É isso que eu quero que você entenda. Talvez antes de terminar essa gravação eu possa cair aqui morto. É esses os planos que eu quero dizer para você. Eu estou aqui trazendo essa palavra, no exercício dessa palavra, porque eu creio na esperança que essa palavra vai ser terminada. Eu tenho esperança que vai ser terminada e vai chegar até você. Mas na minha mentalidade, eu também como cristão, eu penso que ela pode não chegar até o final. É isso que Tiago está nos dizendo nesse capítulo. Quando nós traçamos um plano ou uma meta para as nossas vidas, nós precisamos botar isso na balança divina. Nós precisamos colocar isso de acordo e dentro da palavra de Deus, para que nós venha ter entendimento se aquilo faz parte do plano divino ou não para as nossas vidas. Tiago tem nos deixado claro nos textos isso. Existem então duas naturezas que lutam dentro de você. Uma quer fazer a vontade de Deus, que é o Espírito de Deus em nós, e a outra quer fazer apenas vontade humana. E eu torno a te perguntar: quem é o responsável pela tua agenda? Quem é o responsável pelo teu calendário? Jovem, marido, esposa, membros da nossa comunidade. O que você espera no meio de tudo que tem acontecido com as nossas vidas? Como eu falei no início desse tempo aqui, eu não sei se você vai assistir, se você vai fazer uma reflexão em cima desses textos, mas nesse tempo, o Evangelho do Senhor Jesus tem reproduzido muitas reflexões na minha casa e na minha vida. E tem me feito pensar quais são os meus planos para o futuro. Senhor, eu quero no final do ano fazer uma viagem para tal lugar, assim, estou guardando um dinheiro, assim. Exercício da esperança, amém. Mas se esses planos são apenas para satisfazer os meus egos, eu estou agindo de forma errada. Eu estou agindo com a amizade que eu tenho com o mundo e não com a amizade que eu tenho com Deus. É através da minha amizade com o mundo e não através da amizade que eu tenho com Deus. Todos esperam que quando alguém vem para frente das câmeras, e isso tem hoje de rodo, digamos assim, vai trazer uma palavra que vai realmente trazer ânimo. Todos nós gostamos, digamos assim, de ouvir uma palavra, por exemplo, quando um pastor pega e abre o livro de Jó e fala o capítulo 42. Todos nós cristãos, nós dissemos: oh, glória a Deus, hoje vem milagre. Porque no capítulo 42 do livro de Jó, é algo surpreendente o que fala ali naquele capítulo. A palavra diz que Jó foi restituído, tanto quanto mais do que ele tinha. Mas nós não queremos saber do processo de antes da vida de Jó. E o próprio Jó nos ensina algo muito tremendo. O próprio Jó nos ensina algo fantástico. Para nós chegar nessa boa notícia, para nós chegar numa palavra profética para as nossas vidas, nós precisamos entender que existe sim uma caminhada, da qual nós precisamos despojar do nosso velho homem e entregar as nossas paixões a Cristo, a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É isso que Tiago estava exortando a igreja naquele tempo. Tiago estava conversando com a comunidade porque ele sabia das dificuldades que existiam naquele tempo. E essas palavras são vivas e servem para nós hoje. Existe ou não existe duas naturezas lutando dentro das nossas vidas o tempo inteiro? Uma vontade que é fazer o bem e a outra nem tanto. Tirando os espirituais, é claro, porque existem algumas pessoas espirituais no meio cristão que são intocáveis. Intocáveis, apenas desejos de reconhecimento, nada mais do que isso. Tiago hoje está nos trazendo uma palavra profética. Se você está numa zona de conforto, eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero falar algo para você nessa noite, ou nesse tempo. Quem é que tem feito a sua agenda? Quem é o responsável por estabelecer as tuas metas, os teus planos
Quem é o responsável por estabelecer o seu calendário do ano? Será que essa pandemia não mexeu com você ainda, querido? Será que essa pandemia não botou você para pensar? Nós estamos ansiosos, esperando para que alguém, uma autoridade, diga para nós que acabou a pandemia, que Deus curou, para nós sairmos e nos deleitarmos nas nossas paixões novamente. Porque nós não entendemos o tempo de reflexão que Deus está trazendo sobre nossas vidas. Jovens, quero chamar você nesse tempo. Tem que ter uma palavra suave, tem que ter palavras suaves, mas chega um momento das nossas vidas que nós precisamos nos colocar numa posição de reflexão. Precisamos entender o que os textos bíblicos têm nos falado, senão passaremos essa pandemia, Eu nunca vi tanto crente fervoroso como nesse tempo. Aonde estavam vocês, cristãos, no tempo onde não tinha uma pandemia para nos trazer para fora, para nos trazer à tona das nossas realidades, que traçavam planos e diziam: Deus fará todas essas coisas. Mas hoje Deus tem nos trazido uma reflexão. Não somos nós os donos do tempo, querido. Não somos nós os donos da nossa agenda. E precisamos entender os textos. Eu espero profundamente que passe essa pandemia e que nós cristãos saiamos dela cristãos de verdade. Cristãos de verdade, com prática de vida. Tiago, excelente. Tiago, ele tem alguns, inclusive uma pessoa que eu admiro muito, que foi um dos reformadores, Lutero, não curtiu muito a cara de Tiago, não. Se você estudar, você vai entender o que eu estou dizendo. Mas eu admiro muito o Tiago, porque ele fez uma comparação muito boa. A fala e a prática tem que andar aqui, como uma engrenagem, juntinho. Então não posso ser espiritual aqui apenas na frente dessa câmera. Eu tenho que ser um homem que a minha família tenha respaldo disso. A minha fala seja o testemunho da minha esposa e das minhas filhas. E para os jovens, vocês estão tendo uma oportunidade tremenda nesse tempo. Mas vou dizer uma coisa para você: saia das redes sociais, e se liberte disso. E vai para a presença de Deus, como o Tiago está nos falando, e mate essa amizade que você tem com o mundo, com a natureza carnal e caída que existe dentro de você, e deixe que Deus trace os planos dele para a tua vida. Deixe que o Espírito Santo de Deus trace os planos que ele tem para você nesse tempo de pandemia, querido. Para dar sequência no texto, então, eu quero viajar um pouquinho para frente, lá para o versículo 13. O futuro a Deus pertence. Preste atenção ao que diz o capítulo 4 de Tiago, versículo 13. Agora escutem vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos a tal cidade e ali ficaremos 1 ano fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Eu creio que essa palavra aqui, meu querido, essa palavra aqui, ela mexe comigo. Existem alguns capítulos da Bíblia que quando nós chegamos numa reunião cristã e o pastor abre a Bíblia, por exemplo, ele abre Salmo 23. Aleluia, oh glória a Deus, que salmo maravilhoso. Mas chegamos numa reunião onde o pregador abre Tiago. Poxa, Tiago não. Porque nossa natureza não quer ouvir a verdade da palavra de Deus. Nós queremos um versículo isolado onde alguém profetize sobre nossas vidas, para que a gente tenha uma vida a 1000 maravilhas. E o que Deus quer fazer nas nossas vidas é transformá-los em amigos dele, em filhos que têm uma amizade verdadeira com o Senhor.
Mas o que é que tem alimentado as nossas decisões? São as nossas amizades com as práticas mundanas ou são as amizades com o Espírito Santo de Deus que nos levam a um caminho? Essa exortação aqui não é para nós nos apavorar e não fazer mais plano nenhum na nossa vida. Pelo contrário, o Tiago não está nos falando aqui? Façam os planos, mas quem sabe em vez de vocês estarem correndo atrás de dinheiro, eu vou para tal cidade, aqui não tem mais nada para mim, vou para tal lugar. Eu vou me embora desse lugar porque lá naquele lugar está tendo um emprego melhor. Vou lá, vou fazer uma casa, vou fazer aquilo, vou não sei o quê. Em vez de vocês fazerem esse tipo de plano, por que vocês não dizem, se Deus quiser, eu farei isso. Se Deus quiser, eu farei aquilo. Queridos, eu quero trazer essa reflexão nessa noite e perguntar mais uma vez: quais são as formas, então, que nós devemos estabelecer a nossa agenda? Os nossos planos. Quais são as metas que nós devemos tratar? De que forma devemos tratar, então, essas metas? Aonde nós devemos buscar? Eu estou falando aqui com cristãos, certo? Eu sei que esse vídeo vai alcançar muito mais pessoas. Talvez alcance pessoas, por exemplo, chegar na mão de um engenheiro, um vídeo como esse. E ele dizer, mas quem o Lindomar pensa que é para dizer que eu não tenho que traçar planos? Imagina o cara construindo uma mega obra e eu não tenho que estabelecer planos. Claro que você tem que estabelecer. Mas estou falando com cristãos que não têm planos, não têm reflexão diária com Deus. E tudo que vem sobre suas vidas traz abalo, desestrutura. Porque as bases não estão fundamentadas no Evangelho de Jesus Cristo. As bases da sua casa, da sua família não estão estruturadas no Evangelho. É isso que Tiago estava dizendo para aquele povo daquela época. Tiago estava chamando a atenção. Não adianta nada ter um título de crente, ser um cristão, ser fervoroso. O irmão é fervoroso, grande coisa. Se não tiver caráter, se não tiver um caráter trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. E Tiago está nos trazendo essa realidade. As tuas práticas diárias, os teus planos diários, eles têm sido estabelecidos pela amizade que você tem com Deus ou pela amizade que você tem com as coisas do mundo? E para nós finalizar esse tempo, eu quero abrir no livro de Efésios capítulo 5, versículo 15 a 21, que vai nos dar uma resposta tremenda de como nós podemos estabelecer as nossas vidas, as nossas metas, os nossos planos com Deus. Efésios 5, versículo 15 a 21, diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como as pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Jesus Cristo. Queridos, que tremendo esse texto. Que tremendo esse texto. Prestem atenção na sua maneira de viver. Não está dizendo aqui que o Lindomar tem que prestar atenção na sua maneira de viver, que você tem que prestar atenção na maneira que o Lindomar vive. O texto está sendo claro que nós devemos prestar atenção na nossa maneira de viver. A nossa prática de vida, nós precisamos fazer uma análise nela, uma autoanálise na nossa prática de vida. E a partir dessa análise que nós mesmos fizermos, nós entenderemos
se estamos de fato agradando a Deus ou não. Olha que interessante que ele fala aqui, ó. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Procurem entender o que o Senhor, Deus, em Jesus Cristo, quer que vocês façam. Fala a verdade para você mesmo. Não minta. Quanto tempo de leitura bíblica, de devocional, você, jovem, faz por dia? Não minta para você mesmo. Eu costumo dizer para minha filha algo muito interessante. Quando eu desconfio de alguma coisa, eu levanto a mão assim e falo: filha, quem é o pai da mentira? É o diabo, pai. Ah, tá. Só para nós ficar sempre atualizados, entendeu? Atualizadinho. O pai da mentira. A mentira vai te ensinar a manipular. A mentira vai fazer você querer reconhecimento que você que nem merece. A mentira vai fazer inúmeras coisas com você. Mas o texto aqui está dizendo o quê? Procure viver como uma pessoa que tem juízo. Não viva como aqueles que não têm juízo. E analise se aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus. Depois que você fizer essa análise, aí sim, daí animem uns aos outros, cantem salmos, salmodia, louvor. Quando nós falamos em louvor, eu me lembro de algo muito interessante. Canções espirituais, cantem de todo o coração, hinos, salmos. Eu, por muito tempo, pensei que adorar a Deus era cantar. Por muito tempo da minha vida eu achei que adorar a Deus era cantar uma música. No decorrer do tempo, fui crescendo, amadurecendo em conhecimento da palavra de Deus e entendi que a maior prática de adoração a Deus é buscar o seu entendimento. É deixar as nossas paixões de lado e nos entregar ao Senhor. Dizer: Deus, refaça a minha agenda. Tome os meus planos, Senhor. Conduza a minha vida, Pai. Porque tudo que eu quero te fazer é te agradar. É reconhecer que nós não temos como agradar a Deus, mas é oferecer a nossa vida em sacrifício ao Senhor. Depois que nós fizemos isso, aí sim, cantemos e nos alegremos e cantemos salmos e animemos uns aos outros. Mas antes vem o caráter transformado. Façam essa análise para ver se você está fazendo o que o Senhor quer que você faça. Analise-se. Sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que vocês têm por Cristo. Queridos, para finalizar esse tempo, precisamos fazer planos como cristãos e não como ateus. Eu quero finalizar esse tempo aqui dizendo isso a você. Faça plano como cristão e não como ateu. E como dica, eu digo para você: leia o livro de Tiago e leia os provérbios. Leia, o jovem, se desafie a ler os provérbios e se desafie a ler o livro de Tiago. E entenda, e analise-se e veja se você está fazendo coisas que agradam a Deus. Se você não está fazendo coisas que agradam a Deus, mude a sua rota. Mude a sua rota. Porque a pandemia pode passar. O Covid-19 pode passar. E não precisa da ordem de um governante para passar. Ela pode passar. A tribulação pode passar. Mas o dia do Senhor não passará. O dia do Senhor não passará. E eu e você, jovem, pai, mãe, cristão, crente, seremos levados na presença de Deus. E você sabe o que eu estou falando. E seremos colocados na presença de Deus. E o juízo, Deus é quem vai estabelecer sobre nossas vidas. Quais são os nossos planos e a nossa agenda? Quem manuseia a nossa agenda? Tem coisas que nós já soubemos que estamos fazendo errado e continuamos. É o que os textos que nós lemos falam.
Sabe que tem que fazer o bem e continua fazendo o que é errado. Sabe que tem que remir o tempo e continua negligenciando. Sabe que tem que colocar as coisas à luz da palavra e não coloca. Não tem nada para oferecer para ninguém, porque a palavra de Deus não está na sua vida diária. Não tem prática diária de palavra de Deus. Queridos, eu falo porque o meu dia a dia, você pode perceber que tem dias que eu estou mais brabão, tem dias que eu estou mais manso. É porque a minha semana, as experiências que eu tive essa semana com jovens sendo tragados, tiveram aqui dentro da igreja conosco, tiveram no meio cristão, tiveram reflexão, tiveram oportunidade de trabalhar a palavra de Deus em suas vidas. E o que fizeram? Negligenciaram. E hoje estão embaixo do chão. Aí me pergunte, foram para o céu? Ou não sei? Eu não sei. Ela não estava no momento na igreja quando levou um tiro. Não estava. Estava numa boate, numa balada, num posto. Mas tiveram as mesmas oportunidades que eu e você tivemos, de ouvir a palavra de Deus e dizer, é para mim essa palavra. Eu vou repensar a minha agenda. Jovens cristãos da nossa comunidade, para você e para mim essa palavra. Vamos parar de negociar o nosso tempo com Deus. Devocional é vida. Devocional só faz quem tem amizade com Deus. Quem tem amizade com o mundo não faz devocional. Não assume essa responsabilidade, porque está esperando uma palavra profética poderosa que mude a sua estrutura. Nada mais melhor para mudar a sua estrutura do que um devocional com Deus, querido. Em nome de Jesus, entenda isso. Eu e você precisamos nos desafiar a ter essa vida de prática diária, devocional com Deus, e entender que os nossos planos se encaixam ou não se encaixam na vontade de Deus. Diante dessa palavra, eu quero orar e finalizar nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pela reflexão na tua palavra, Senhor. Todos os dias o Senhor tem falado conosco, Pai. Todos os dias o Senhor tem nos ensinado algo novo, Pai. Continue, Deus, ministrando nossas vidas. Continue, Deus, guardando nossas famílias. Continue fazendo a tua obra, Deus, nos jovens da nossa comunidade. Eu clamo a ti, meu Deus, em nome de Jesus. Traga um despertar no coração dos nossos jovens. Que eles tenham uma paixão, Deus, por se lançar na tua palavra. Que eles tenham uma paixão, Deus, por descobrir a beleza da tua palavra, Senhor. Que eles não venham ter uma paixão apenas por versículos isolados, que promete bênção, Pai. Mas que eles possam realmente se aprofundar na tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Para que teu nome seja glorificado através dessa geração de jovens, Senhor. Em nome de Jesus, desperta, Senhor, os jovens da nossa cidade, desperta os jovens do nosso estado, Pai, desperta os jovens do país, Pai, que essa alegria momentânea que eles vivem, Senhor, não trará nenhum benefício para as suas vidas, em nome de Jesus, amém. Jovem, não existe vida fora de Jesus Cristo, não existe vida fora de Jesus Cristo. Eu sei o que eu estou dizendo, eu estive numa vida totalmente mundana, e hoje as práticas são outras. Hoje eu tenho entendido que tenho vida, mas é uma vida em Jesus Cristo. Fora dele é engano, é falsas alegrias, é falsas amizades, é falsos relacionamentos. É engano, é puro engano. Você quer descobrir como é que Jó foi bem abençoado? Foi quando ele entendeu que ele não precisava ser reconhecido como um homem bom no meio da sociedade, mas ele chegou diante de Deus, depois de tantos confrontos, e disse: Senhor, eu só te conhecia por ouvir falar, mas hoje eu sei quem tu és. Em nome de Jesus, entenda isso, jovem. Deus abençoe a todos. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. O sol brilha sobre o mundo inteiro,
ser o fraco e o guerreiro com o seu